Se você tivesse tido uma abertura maior para as questões que vieram à tona em 2025, eu acredito que você não estaria nessa situação de descontrole. Eu não consigo me acessar, tá tudo muito pesado, parece que as coisas não fluem. Eu fico do lado de fora assistindo, eu não consigo entrar na minha própria vida, sabe? Parece que existe algo que trava, mas eu quero, só que para conseguir isso que você quer, você precisa entender que precisa haver o que? Transformação. Olá, signo de Leão, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu vou fazer aqui agora mais uma leitura intuitiva canalizada através do tarô. Aqui vai ser uma energia geral para o ano de 2026. Pode ser que eles queiram te passar uma mensagem específica. Ao final da leitura, o que eu ver necessidade, eu vou estar tirando mais algumas cartas para a gente acessar a sua energia para saúde, amor, finanças, tudo vai depender da energia principal aqui dessa leitura, tá bom? Tenho feito isso nos outros signos e tem dado certo, tá bom? Então vamos lá? Qual a mensagem principal aqui para 2026? O que a espiritualidade julga como necessário? O que essa pessoa precisa saber nesse momento? Por favor. 2026, signo de Leão, gratidão. Vamos lá? Qual a mensagem principal, por favor? Gratidão, São Miguel Arcanjo. Então, a primeira carta que saiu, a temperança invertida. Vamos lá? O que mais? O hierofante invertido. O enforcado invertido. Olha só. Por favor, clarifica para mim o hierofante. O hierofante. Aqui eu vejo um desejo, sabe, assim, eu tenho vontade de, em 2026, eu desejo que as coisas se movimentem mais no meu ano. Por quê que eu estou falando isso? Porque eu tenho a carta do carro junto com a energia do portal da transformação. Então, eu entendo que você está no momento de estagnação. Parece que as coisas não fluem, como você, pelo menos como você queria. Só que aqui existe um pedido para que você se equilibre nessa situação. Primeiramente, é necessário que haja aí um equilíbrio. E, juntamente com o hierofante invertido, eu entendo que você vai precisar modificar esse seu modo de pensar. Existe aí uma crença que te limita, que te faz estar nesse lugar. O enforcado invertido, você não consegue expandir visão. Você se sente o quê? Acorrentado. Você se sente amarrado numa história, numa situação. E é isso o que te impede de progredir, porque você quer movimentar. Só que aqui é um chamado para transformação. Você precisa aceitar. Você precisa sair de um contexto rígido de as coisas são assim e as coisas precisam ser assim. Então, qual é o chamado de 2026? Transformação. Se você não conseguir abrir o olhar, não precisa pensar como as pessoas querem, você precisa ouvir, silenciar, ouvir a voz da alma, porque no momento não existe aqui um domínio das emoções, existe algo em descontrole, uma vez que eu tenho a temperança. Então existe uma energia de descontrole na sua vida e você precisa se libertar disso nesse momento para conseguir dar os próximos passos. Como eu já disse aqui, a numerologia nos diz que o ano de 2026 terá de haver mais esforço para que você consiga caminhar. Por quê? Porque vão haver várias situações, ou pode ser que exista uma situação bem pontual na sua vida em 2026 que te peça para ter esse olhar à força. Porque o ano de 2025 foi o ano 9 do Eremita e te convidou, eu tenho certeza disso, porque isso aqui é uma continuação do que você está vivendo em 2025. Só que aqui eles estão me falando, a vida convidou essa pessoa para se transformar. Só que essa pessoa preferiu, no inconsciente, tá? Aqui eu estou falando do inconsciente, preferiu seguir pelo mesmo padrão. Então houve aqui em 2025, na sua vida, com toda certeza, houve uma repetição de padrão. E eu acredito que isso foi bem doloroso.
para você. Para você chegar no enforcado invertido, eu sei que foi bem doloroso. O enforcado, geralmente, ele vive uma situação solitária. E aqui não foi solitude, foi solidão. Por quê? Porque se você tivesse se abrido, acho que é se aberto, né, que fala. Se você tivesse tido uma abertura maior para as questões que vieram à tona em 2025, eu acredito que você não estaria nessa situação de descontrole. Eu não consigo me acessar. Tá tudo muito pesado, parece que as coisas não fluem. Eu fico do lado de fora assistindo, eu não consigo entrar na minha própria vida, sabe? Parece que existe algo que trava. Mas eu quero. Só que para conseguir isso que você quer, você precisa entender que precisa haver o quê? Transformação. E esse é o grande chamado de 2026. Para que você consiga. Na verdade, esse foi o chamado de 2025. Mas eu não acho que eles queiram dizer que acabou para você. Não. Aqui é mais uma vez, é mais uma chance que a espiritualidade te dá de encarar essa mudança, essa transformação. E aqui é algo abençoado. Você se transforma, o portal se abre. Entende? As coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Isso aqui é uma promessa. Eu tenho o carro aqui. É um arcano de movimento. Então não quer dizer que vai se ver se você vai merecer. Não, aqui eles estão sendo muito claros que você precisa mudar essa visão, esse padrão, essa crença de acreditar em algo. Por exemplo, no meu inconsciente eu acreditar que eu não mereço abundância e prosperidade. No inconsciente, tá? No inconsciente. É quando, sem querer, eu tenho atitudes na vida que que demonstram isso para o mundo. É como se eu comunicasse isso ao universo, né? Se às vezes uma oportunidade me bate na porta, eu me sentir pequena diante dela. Isso é uma forma de eu me comunicar para o universo que eu não mereço. Será que é para mim? Será que eu consigo? Quando uma oportunidade te bater a porta em 2026, se empodere, levante a cabeça, estufa o peito mesmo, sabe? E encara isso, já se visualiza nessa situação. É assim que a gente consegue se empoderar, ainda mais se for aqui um padrão familiar. Porque aí a gente sabe que é pior ainda, né? Quando é um padrão familiar, as coisas tendem a ser piores, porque está enraizado. Mas acredite, tenha mais confiança em você, tenha mais confiança na sua capacidade. Aqui eles dizem, você tem essa capacidade, você é merecedor sim. Só que precisa começar por você. Não lhe será negado algo que é seu de direito. Só que imagina, eles quererem te abençoar com algo muito bom e você, no seu inconsciente, na sua forma de falar, de agir, de querer manifestar, você dizer um não para o universo. Eu não mereço. Pode ser que eu fale aqui com uma pessoa que vive com um não entalado na garganta. Entalado não, ele é até muito fluido, né? Pessoa muito negativa, não é pra mim, eu não mereço, isso não dá certo. Não, 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 não. Aí fica muito no não e recebe o não. Se eu falo muito não, eu recebo não, porque eu tô falando pra eles o que eu mereço. Eu estou comunicando o que eu mereço. Então aqui para mim está muito claro a mensagem, assim, é uma mensagem de prosperidade para 2026. Por que 2025 foi tão difícil? Naturalmente foi difícil porque se eu não consigo acessar uma coisa muito simples, muito pura e genuína, que está dentro de mim, que está na emoção, essa coisa da criança interior, essa coisa do sonho da criança, se eu não consigo acessar isso, acredito que tenha sido muito difícil para você o 2025, porque todas as vezes que a vida te chamou para interiorizar, para parar um pouco, pode ser que você não tenha parado. Por mais que você me diga que tenha, a sua mente não parou. Por quê? Porque ficou na negação, na preocupação. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, é aquela coisa, eu preciso pagar uma conta, eu preciso fazer isso. Só que assim, no que você fica nisso, você fica na negação. Se você sai disso e fala, eu tenho capacidade, eu vou conseguir, se não der certo agora, vai dar certo depois, a gente vai dar um jeito. Sabe, tem uma frase que me chamou muita atenção esses dias no Instagram, que ela é a seguinte: se o problema se você tem um problema, se esse problema tem solução, não se preocupe. Mas se o problema não tem solução, não se preocupe.
Entende, assim, ó. O que eles querem dizer nessa frase, né? Quem inventou, sei lá quem foi. Eles falam que se você... Eles querem dizer que quando a gente se preocupa, não é sinônimo de eu vou resolver, é sinônimo de eu vou piorar. Se você se preocupa demais, você não consegue acessar a sua inteligência para lidar com esse problema. Então, eles, né, aqui na espiritualidade também está falando muito da negação, e essa frase se encaixa muito bem aqui, no sentido de relaxa um pouco e tenta ouvir os sussurros da sua voz interior. Tá chamando, tá gritando. Acabou de sair aqui para mim a carta do Sol, que me fala muito da coisa genuína da criança, é uma alegria genuína. Tanto é que na imagem da carta do Sol eu tenho uma criança sobre um cavalo, que aí vem a imagem do cavalo também me representando muito essa coisa da liberdade, da libertação, da espiritualidade, tá? Ó, aqui me fala justiça invertida e o julgamento invertido. Aqui me confirma, no julgamento está me confirmando muito essa coisa de transformação negada. Você negou essa transformação no ano de 2025, tá? Só que aqui, a carta da justiça, ela vem me falar muito da coisa da justiça divina, do que lhe é dado de direito, sabe? Mas é como se estivesse bloqueado. Por quê? Tá invertido aqui. O que bloqueia? Ai, foi fulano que fez isso, isso e isso comigo. Tira isso da cabeça já. Esquece essa questão, sabe? Esquece isso. Eu não dou certo com ninguém no relacionamento. Então, assim, essas questões, assim, de limitar a sua vida. Eu não tenho sorte. Gente, essa frase, ela é tão pesada e sabe, assim, eu falo porque eu já estive nesse lugar. Hoje em dia eu tento repreender ao máximo, apesar de ser uma questão, assim, hereditária para mim. Então, eu entendo o quanto isso já prejudicou a minha vida. De viver, de profetizar essas coisas, sabe? Porque a gente tem que se entender como uma pessoa sagrada. A gente tem força, sim, sobre a nossa vida. Da mesma forma que você tem força para prosperar na sua vida, você tem força para gerar escassez nela. Você é o dono da sua vida. Você é o rei da sua vida. Então, você precisa entender isso, sabe? Parar de... Acho que eu tô sentindo muito isso. Para de culpabilizar as pessoas. Se você esteve num contexto, eu sinto lhe dizer, mas você permitiu isso. Pode ser sim que tiveram grandes questões na sua vida que te colocaram nesse contexto, mas você precisa se responsabilizar pelas coisas, pelas questões. Aqui eu vejo perca de oportunidade. Eu vejo aqui uma questão que você observou muito, muito nesse ano. Valete de espadas invertido. Sabe essa coisa assim, ó, de olhar muito para uma coisa e todo o resto você esquece. Então, chegaram oportunidades na sua vida nesse ano e por ficar muito fixa numa situação, você acabou perdendo oportunidades. É como se você tivesse dito claramente. E aqui, se está invertido, me fala muito de uma questão assim, não era para você, sabe? Isso não era para você. Por algum motivo você se fixou numa história aqui e esqueceu de si. Esqueceu de si numa situação aqui. E eles estão me falando, ó, aqui eu tenho a lua com o diabo invertido. A lua com o diabo invertido é um chamado para se libertar de uma questão ilusiva. É se ouvir mais. Para conseguir se conectar e conseguir acessar a prosperidade que lhe será entregue em 2026. Só que o que eles dizem é, o tempo está passando, você precisa ter esse momento de revisão dessa situação que você vivenciou nesse ano. E eles me dizem, foi uma situação que você só teve olhos para isso. E você esqueceu de todo o resto. A nossa vida não é só uma coisa. A nossa vida não é só trabalho, a nossa vida não é só relacionamento, a nossa vida não é só família, sabe? Existem outras questões e uma questão agrega a outra. Então, eu preciso, para mim poder viver em plenitude no meu relacionamento, eu preciso viver em plenitude nas outras questões da minha vida, entende? É um se nutrir, é se preencher, entende? É se permitir viver coisas que vai me fazer bem, vai me nutrir,
E assim eu vou conseguir ser inteira também na vida das pessoas. Aqui me fala de estudos. Assim que eu olhei e visualizei a carta do 8 de ouros, eu acho que minha câmera mexeu. Assim que eu visualizei essa carta, me saiu estudo. Pode ser que tenha alguma vontade que você tenha de adquirir conhecimento diante de alguma área da sua vida. Acho que é trabalho. Existe alguma questão no seu trabalho que você tem vontade de aprender, ou você quer iniciar um curso do zero, um conhecimento do zero. Você tem o sonho de ser algo, mas talvez nessa negação falar, ai, não é pra mim, já deu meu tempo, não há tempo mais de fazer faculdade, sabe? Aqui eles estão te falando, saia da negação em 2025 e já começa a fazer esse exercício agora. Começa a anotar, começa a escrever os seus sonhos, o que você pretende fazer, o que você sonha para sua vida. E ali você vai delimitando as metas a longo, curto e médio prazo. É uma boa tarefa para se fazer no início de ano, sabe? E nessa situação que você se encontra, que você precisa agir, e a ação, que eu quero refrisar isso aqui, a ação não é agir por imprudência. Eu acho que até por isso que caiu essa carta, Cavaleiro de Espadas. Porque eu acho que uma coisa que você fez muito em 2025 é agir sem pensar. E aí por isso que não parou, se olhou, o que a vida está me trazendo com isso aqui? Não é o que eu queria, mas espera, eu acho que existe um chamado aqui, não, nada é por acaso. Eu confio muito na espiritualidade, então o que eles querem me dizer com isso? Por que isso está acontecendo comigo? Deixa eu parar e analisar. Entende? Por que isso está acontecendo? Existe um chamado de transformação. Entende? Aqui eu tenho certeza, existiu um chamado de transformação na sua vida em 2025. Por algum motivo, você fixou numa situação pontual da sua vida que te impediu de abrir a visão, abrir a mente, abrir olhares para se abrir para essa transformação que eles estavam te chamando para ter. E aqui é um padrão repetitivo. Entrando e saindo, você está nesse padrão, você está vivendo essa situação. Pode ser que você viva de uma forma de uma forma diferente em outras questões, porque a pessoa que tem, por exemplo, exemplo, tá? Não saiu isso aqui, mas um exemplo. A pessoa que vive um padrão de toxicidade em relacionamento, ela vive esse padrão de toxicidade em trabalho. Por quê? Porque ela se permite, é o padrão repetitivo da vida dela. Então, ela se permite estar nesse contexto tóxico de não valorização de si mesma, sabe? Então, aqui eu vejo um Ás de Espadas invertido. O Ás de Espadas me fala de uma... Aqui eu acho que é a negação de uma verdade. Você visualizou uma coisa... Me fala mais desse Ás de Espadas. Ás de Espadas, por favor. Vou confirmar aqui. Aqui é o seguinte. Ás de Espadas, 2 de Espadas. Você não tem dúvida sobre essa questão da sua vida. Essa coisa que você viu muito, olhou demais para isso nesse ano, sabe? Essa coisa que você teve uma obsessão e agiu muito por impulso nesse ano, você nunca teve dúvida disso. Pelo menos nesse ano, não. Mas por algum motivo você... Acho que aqui eu vejo assim, até Ás de Paus, essa coisa do... É uma autossabotagem, assim, de... Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, não sei o que eu quero. Por não saber o que eu quero, eu olho para isso como algo definitivo na minha vida, né? Por não saber o que eu quero, entende? É isso que eu acho que é esse o alerta aqui. E o eremita invertido me fala muito dessa coisa, desse chamado que você teve para vivenciar o eremita. E, gente, esse foi o ano do eremita, eu já falei isso aqui. Foi o ano do eremita, foi o chamado da cura. Analisar as questões da sua vida, repetitivas até, é um padrão de 9 anos, tudo o que aconteceu nesses 9 anos. Faz esse exercício. O que aconteceu nesses últimos 9 anos? Desde 2011, não é isso? Ou eu tô louca? Foi, né? Não, mentira. 2016. Desde 2016, o que veio a acontecer na minha vida? A partir de 2016, o que veio a acontecer na minha vida? Tá, eu conheci fulano,
eu entrei para tal emprego, eu comecei aquela faculdade. O que aconteceu no decorrer? 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Minha conta tá errada, gente. Perdão. Então aqui, ó, desde 2017. Você vai analisar a sua vida desde 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Porque esse é o último ano. 9 anos. É um ciclo de 9 anos que está se encerrando. O que você viveu em 2025 foi o encerramento. Por isso que é o eremita. O eremita, ele é o velho sábio. Ele andou, ele teve chão, ele caminhou. Só que aqui é o convite para você se empoderar de tudo que você viveu e aprender. É o chamado, é o último chamado, sabe? E aí, então você precisa analisar o que foi a minha repetição. Exemplo, em 2017 iniciei um relacionamento tóxico, consegui finalizar em 2018, mas em 2019 eu iniciei outro relacionamento tóxico. Resumo, qual que é o padrão repetitivo aí? Você se permitir, você se sentir atraída por esse tipo de relacionamento. Por que eu me sinto atraída por esse tipo de relacionamento? Qual é o relacionamento que eu tive com os meus pais? Será que eu procuro no meu relacionamento uma falta que eu tive ou com meu pai ou com a minha mãe? São todas questões que, né, a gente consegue, tá? Eu não vou falar que... É claro que a terapia ajuda muito, mas a gente tá falando de uma revisão que você vai ter consigo mesma, né, nesse fim de ano. E vai ser solitário isso aqui. Se você tiver terapeuta, maravilhoso, leva isso para terapia. Então você precisa identificar um padrão, sabe? E é até bem legal que você faça isso sozinha ou sozinho, porque aí você vai, em 2026, o que eu preciso fazer em 2026? O que eu preciso fazer? É procurar um psicólogo? Beleza. É a hora, eu sei que eu preciso, porque aqui pra mim tá muito confuso. Eu sei que eu vivenciei muita coisa repetitiva ao longo desses 9 anos, e aqui eu sei que tem alguma coisa errada. Eu, na minha capacidade, o que é humano, né? Eu não sei de tudo. Eu, Nayara, não sei de tudo, gente. Vou falar pra vocês. Tem muita coisa que eu quero aprender ainda na vida. Então eu não sei de tudo. Eu não sou capaz de me achar completa a ponto de saber de tudo. Eu vivo uma busca constante na minha vida para tentar entender por que isso aconteceu, por que eu permiti isso na minha vida, por que isso chegou na minha vida. Eu sou muito disso. Por quê? Porque desde 2000... Aliás, eu faço terapia desde criança, né? Mas eu fiz uma pausa ali. Eu fiz uma pausa de mais ou menos uns 7 anos de terapia. Em 2018, eu retornei para terapia. E ali foi em 2018 que eu comecei, assim, o start real, né, do meu autoconhecimento como mulher. Foi em 2018 que eu iniciei um start revolucionário para me preparar, né? Ainda bem que eu comecei a tempo, né? Para me preparar para essa virada. E até na numerologia também, de acordo com o meu signo, eu sei que aqui para mim tem um ciclo de 15 anos, pelo menos. Enfim, né? O que eu tô querendo dizer para vocês? Você é incompleta no quesito conhecimento? Eu posso dizer que sim, todos nós somos. Porque quanto mais você caminha, mais você aprende. Não existe uma pessoa que seja capaz de dizer que sabe tudo. Os grandes professores, os grandes filósofos, se sentiam super incompletos, né? Então aqui é um chamado para você se reconectar com você mesmo nesse ano de 2026 e procura fazer isso nesse início para que você atenda a esse chamado espiritual de revolução, de transformação. Ó, saiu aqui para mim a carta da família, pode ser uma questão familiar aí, tá? Que você enfrentou. Esse padrão pode vir muito da sua família, pode ser uma repetição aqui, ó. Uma coisa que sua mãe aconteceu com sua mãe, acontece com você, sabe? É fácil? Não. Não, mas é um chamado para você se abrir para a vida. Ou você se abre para isso, ou você continua. E 2026, ano 1, pode ser muito doloroso se você não se abrir, tá? Se você não conseguir fazer esse exercício com você. Então, aqui eu estou falando de vida, da sua vida em geral. Aqui eu estou falando de prosperidade. Eu acho que tem também uma questão de relacionamento, sabe? Eu vou tirar com o baralho cigano. Olha, eu tenho certeza que você seguindo essa situação aqui,
essa busca por transformação, você consegue viver bem o seu relacionamento, seja se você tem um relacionamento atualmente, você consegue se transformar no seu relacionamento para o que tiver que acontecer, se tiver que haver uma transformação de ambas as partes para poder continuar, ou se é necessário uma finalização, sabe? Mas aqui também fala muito da questão material, da questão de trabalho, sabe? De aprendizado. Aqui é um chamado para você se renovar. Saúde, 2026, para Leão. Saiu muita carta, vou tirar de novo. Saúde em 2026 para Leão, por favor. Saúde. Eu vejo um período de renovação aqui, tá? Renovação mesmo. Sabe assim, olha que legal isso aqui. Aqui eu tenho a cegonha me falando dessa questão assim de chegada de coisas novas, e tenho a carta dos caminhos, que me fala de seguir novos caminhos. Então aqui a mensagem que me passa é de renovação até na sua saúde. Se existia alguma questão aí na sua saúde que estava parada, que estava travada, eu vejo fluxo aqui. Eu vejo, é necessário dar passos, tá? Aqui eles falam isso. Existe a sua saúde, existe uma questão na sua saúde sendo renovada, né? Se existiu aí alguma preocupação, mas eu vejo o acolhimento, eu vejo uma coisa assim muito boa para você na sua saúde. Aqui não é um alerta, aqui é um chamado para caminhar, para buscar também, né? Esse bem-estar, tá? Aqui não é um pedido para parar, sabe? É caminho. Caminho também implica em meditação, tá? Porque aqui, toda a sua leitura se embasou em saber silenciar. Esse saber silenciar não é solidão, é solitude. É quando você olha para si. Se eu preciso dar um passo, eu vou dar esse passo com consciência e sabedoria. Não agir com imprudência, porque foi o que saiu aqui para mim, né? Cavaleiro de espadas invertido. É uma coisa assim, ó, eu quero isso agora, eu vou lá e faço. Eu não penso em consequência, eu não penso se é bom, eu não penso em olhar para isso, para essa história de uma forma profunda, a ponto de entender o porquê das coisas. Eu só quis e pronto, eu fui lá e fiz, e por inconsequência, entende? Sem querer saber o que vai vir amanhã. Sabe, aqui é um pedido de olhar com mais sabedoria para a sua vida, tá bom? E em todos os âmbitos aqui, tá? Todos os âmbitos eles pedem isso para 2026, tá bom? Então é isso, gratidão por mais uma leitura. Se caso precisarem de mim, tem o meu WhatsApp aqui na descrição, tá? Eu espero ter ajudado e desejo para vocês um ótimo início de novo ciclo, né? Vai ser um desafio para todos, né? Não é só para você, mas eu desejo de coração que você possa encarar esse novo desafio com maestria e muita sabedoria, que é o que eles frisaram aqui o tempo inteiro, né? Então é isso. Gratidão e até o próximo vídeo.